Me alegro mais uma vez para poder estar com os irmãos. Estamos aí nessa conferência até que o Senhor venha. Repito, fiquei ontem pensando, ao preparar as mensagens, né, pensando em qual ideia que seguiria sobre isso, né, se é motivar os irmãos a continuarem pregando, tanto que ontem foi citado vários textos sobre isso, né, sobre ir, avançar, ou sobre a ideia de apontarmos um Cristo que quer transformar a sua vida, uma ideia já mais evangelística. E aí eu optei pela segunda opção, respeitando o texto que os irmãos propriamente escolheram, né? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Então, nós estaremos falando sobre 1 Coríntios hoje novamente. A saber, hoje pela noite não. Mas hoje também estaremos falando sobre 1 Coríntios. Quero contextualizar os irmãos sobre o que nós vimos até ontem, né? Foi muitas coisas, a irmã responsável lá pelo Data Show até falou, pastor, tu falou muito rápido, tu citou muitos textos, não como crítica, mas eu vou tentar respirar um pouquinho mais e falar com os irmãos e lembrá-los com mais calma. Nós falamos ontem sobre o que nós buscamos na igreja de fato, na igreja do Senhor, né? Não é a ideia central do texto, ok? Mas eu trouxe essa ideia aos irmãos sobre que muitas vezes nós estamos buscando muita sabedoria, estamos buscando muitos sinais sobrenaturais e Deus, ele deixa de ser o centro principal da igreja quando nós começamos a buscar coisas que são dadas pelos homens, visões humanas. E falei sobre isso, sobre a sabedoria que muitas vezes ficamos procurando essa lógica nas coisas que são do Senhor e que são sobrenaturais. Nem tudo nós vamos entender, meus irmãos. Nem tudo nós entenderemos. E a fé, ela não está baseada na lógica, ela está baseada na crença, na convicção. Tanto que trouxe uma ideia de Aristóteles, do qual ele fala que a dúvida é o princípio da sabedoria. E nós vemos na palavra do Senhor em vários textos, Salmos, vimos 2 vezes em Provérbios, nós vimos em Jó, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é o que nos gera o conhecimento, temer a Deus. E aí fui discorrendo com os irmãos sobre exatamente isso, buscarmos ao Senhor, buscarmos a Ele em primeiro lugar, e não as coisas dessa terra. Muitos estão procurando sinais, estão procurando coisas sobrenaturais, e nós temos que procurar um Deus que está escolhendo situações, muitas vezes improváveis, para falar conosco, que quer nos usar, que quer apresentar sua palavra a nós, e aí nós devemos buscar as coisas corretas. Para essa manhã, nós estaremos vendo novamente 1 Coríntios, só que no capítulo 3, do versículo 21 ao 23. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 21 ao 23, e aí não é também a perícope do texto, né, a estrutura, mas eu estarei acompanhando até o capítulo 4, versículo 5 também, depois nós veremos, para que possa com os irmãos estar utilizando de todo o texto que os próprios irmãos sugeriram como texto base. E para essa manhã eu quero que os irmãos tenham a seguinte pergunta em seus corações: a quem nós estamos buscando? Ontem foi sobre o que nós buscamos. Hoje pela manhã é a quem nós buscamos. E pela noite, já vou então adiantar, isso aqui não é Jornal Nacional não, né, que já fica instigando novela, né? Novela que fica já instigando o próximo capítulo, mas já instigando os irmãos é para onde nós olhamos. O que nós buscamos, a quem nós buscamos e para onde nós olhamos. Vocês não vão estar à noite, né? É uma pena. Mas a quem nós buscamos e estaremos falando sobre Colossenses. Mas para amanhã, a quem nós buscamos. E assim diz a palavra do Senhor: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro. O mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Vamos pontuar aqui, e depois nós vamos adentrar o capítulo 4 também. Meus irmãos, Paulo vem tratar exatamente sobre essa ideia, sobre esses nomes citados, porque havia uma clara discussão entre o próprio povo de Deus, dentro da igreja, sobre quem eles seguiam. E aí vale a pena nós começarmos a discutir sobre isso, porque talvez você que esteja aqui e ainda não segue uma igreja, não aceitou Jesus Cristo por completo em seu coração,
você esteja seguindo os líderes espirituais, ditos líderes espirituais na internet, fica seguindo pessoas que convencem seu coração, pessoas que falam fortemente ao seu coração, mas que nada falam de Deus a não ser a si próprio. Pessoas que estão alimentando o ego, e meus irmãos, hoje, nos dias atuais, temos uma bênção chamada internet, mas também temos uma maldição chamada internet, onde muitas vezes nós procuramos aquilo que nos satisfaz. Porque vamos ser sinceros, você parar uma hora para você ficar assistindo um vídeo na internet, digamos assim, para você ficar assistindo o pastor que está te batendo, muitas vezes não é agradável, né? Então por que não parar uma hora e assistir algo que me satisfaz? É prazer momentâneo, né? É o que as pessoas estão buscando nos tempos atuais. Então, muitas vezes se torna motivo de comparação. Por que que eu posso? Para que que eu virei a primeira igreja, que não é a primeira não, mas a Igreja Batista em Santa Cruz, se eu posso sentar e ouvir do meu sofá um pastor que fica sentado na cadeirinha falando um monte de palavras adiante, né? Que fica satisfazendo o ego. Isso é muito mais agradável. Porque é mais cômodo, né? Estou na minha casa, posso tomar meu café, posso ficar em paz, e ali está sendo ditas somente palavras que saciam o meu ego. E eu tenho por certo, pelo que conheço do pastor Joaquim, que os irmãos vêm aqui não escutam muito sobre isso. Claro que escutam coisas que acalentam o coração com mensagens que apontam a eternidade. Mas quando nós falamos sobre hoje, até que o Senhor vem, nos dias atuais, meus irmãos, nós estamos falando de pessoas pecadoras, tem que ser confrontadas, que somos nós, para nós mudarmos a nossa vida, porque se nós falamos que somos cristãos e vivemos da mesma forma que o mundo, você está caminhando errado, eu estou caminhando errado. Não podemos ser assim. Não podemos agir como o mundo, temos que ser santos, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro fala sobre isso, capítulo 1. E é uma apresentação de Êxodo. Ou seja, essa apresentação sobre ser santos, meus irmãos, não é algo do Novo Testamento. É de Deus, para toda a eternidade, para sempre, sermos santos. Essa é a transformação do cristão. E aí, dentro da igreja, no capítulo 1, versículo 12, se me permite, poderia, por favor, colocar? É importante citarmos esse texto. Olha o que diz o texto aí. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo. Outros dizem, eu sigo Pedro. E ainda há aqueles que dizem, eu sigo Cristo. São apresentados aqui alguns nomes. Paulo, Pedro, Apolo, Cristo. E aí talvez você diga, não, um grupo está falando que se segue a Cristo. Então está tudo bem. Só que a questão ali, meus irmãos, que dá a entender que até mesmo esse grupo que diz sigo a Cristo, tem um pouco de prepotência. Ou, ao mesmo que não tenha, mas ele está em oposição aos outros dizendo que não segue líderes humanos. Que também é um problema. Nenhum extremo, nenhum outro. Porque Deus levanta pastores para este tempo, para ensinamento, então você deve aprender com eles. E aí parece que então, se eu sigo Cristo, não me preciso de mais ninguém. E é o que tem acontecido nos dias atuais. Eu não preciso de igreja, porque eu sou igreja. Percebem o problema aí? Eu não preciso de pastor porque eu tenho o quê? O pastor dos pastores. Então aí você não precisa então ir para a igreja, não precisa ir para mais nada, porque você tem Cristo que é o pastor dos pastores. O pastor supremo da igreja. E que bênção, é verdade, não estamos aqui nunca debatendo sobre quem é Cristo. Mas o problema da igreja é na prepotência, na arrogância quando quer dizer isso. E alguns ficam, não, eu sigo o pastor Joaquim porque ele é bênção. Amém, louvado seja Deus pela essa bênção nessa igreja. Mas quantas vezes nós não estamos tratando isso como uma disputa dentro da igreja? E é você que está aqui, talvez, e que não siga igreja nenhuma, não esteja seguindo ao Senhor Jesus Cristo ainda, e queira, fica exatamente nessas comparações sobre a quem você vai seguir. E aí é onde a igreja do Senhor e pessoas estão se perdendo porque estão olhando para homens. Estão olhando para homens. Estão se perdendo porque a busca principal deles é o homem que está à sua frente. O texto, meus irmãos, decorrendo ao texto, começa a falar sobre a verdadeira sabedoria no qual nós aprendemos no dia de ontem. E aí quando nós olhamos o capítulo 2, versículo 1, poderia, por favor, colocar? Isso aqui é muito valioso, irmãos. Porque
Paulo, quando começa a confrontar a igreja sobre os seus problemas, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Não é a realidade aqui de Santa Cruz, também não é a realidade de Taboado, graças a bom Deus. Pelo que parece, a igreja de Corinto era muito mais difícil mesmo. E não estou falando aqui com duplo sentido, não. Estou falando realmente que a igreja de Corinto parecia ser muito mais difícil mesmo. Nós olhamos aqui Paulo falando o seguinte: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei de palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. E quando eu estou apresentando a vocês que estão aqui nessa manhã, sobre a quem nós estamos buscando, talvez esse seja um dos problemas. Palavras eloquentes, palavras convencedoras. Talvez nos nossos tempos atuais nem nos importemos tanto com uma pessoa que fala tão bonito, né? Porque quando nós olhamos para as nossas lideranças, pouco importa se a pessoa fala bonito ou não. Governamentais, né? Não estou fazendo uma crítica, não, só estou apontando. Não importa mais. As pessoas dos tempos atuais no nosso país não se importam tanto com palavras tão eloquentes. Se a pessoa é de palavras difíceis, né? Lembra-se do doutor Enéas, por exemplo. Meu nome é Enéas. E aí citava aquelas milhões de palavras difíceis e não é o que as pessoas buscam tanto. Mas naquela época, sim. Só que hoje, nos nossos tempos atuais, busca-se pessoas que tratam do nosso ego. Palavras convencedoras, e não vou usar aqui como crítica, mas como exemplo, aqueles momentos que falam ao coração e você trata mais o coração do que a mente. Aí, por exemplo, fica o pastor aqui, fica aquela música no fundo, propositalmente para convencer a pessoa, tá? Aqueles ritmos que mudam o coração da pessoa, né? Existe isso dentro da música. A própria Ana Paula Valadão, não sou alguém que acompanha ela, mas ela fala sobre isso. Eu acho muito interessante a palavra dela naquele momento, que ela fala sobre essas notas musicais que ficam instigando a pessoa a ela ser confrontada ali, e não sobre a mensagem, mas sobre aquele ritmo musical. Então são usadas estratégias. As pessoas estão mais perdidas a essas situações. E repito, ela diz isso, está na internet. Eu estou somente dizendo o que ela disse. Se ela depois contrariar, então ela disse. Não sou ninguém. Eu não sei nada sobre isso, eu não sou músico. Mas ela fala sobre isso. E Paulo, quando ele vem confrontar isso, ele diz exatamente algo importante. Eu não vim a vocês. Quando Paulo esteve na sua segunda viagem missionária, passou por Corinto, e ele ficou algum tempo e pregou, e pregou, e pregou. Houveram conversões e foi se fundada a igreja em Corinto. E nesse momento Paulo estava em Éfeso escrevendo uma carta a eles. Ele diz: eu não fui aí com palavras eloquentes, vocês não aceitaram Jesus por palavras bonitas. Eu apresentei a mensagem real, o plano secreto de Deus, ou que alguns dizem do mistério que foi revelado. Mistério não é para ser escondido na mensagem da cruz, né? É para ser revelado. Jesus Cristo foi apontado. Jesus Cristo foi apresentado. O plano de salvação nos foi dado. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação foi nos concedido. Foi nos concedido. E não foi por palavras bonitas. Foram por palavras verdadeiras. Palavras sinceras de um servo sincero para uma igreja que precisa de transformação. No versículo 2 desse mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 2, eu acho maravilhoso isso. Porque nos ensina muito e tem que falar no nosso coração, meus irmãos. Paulo diz o seguinte: pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Paulo, quando olhou para Corinto, ele certamente olhou o ponto estratégico, olhou a cidade, mas ele olhou em primeiro lugar para Cristo sendo apresentado. Um povo que precisava de arrependimento, um povo que precisava mudar o seu caminho. Ele não olhou para um povo sábio, ele não olhou para um povo com planos assim exuberantes, ele olhou para um povo que precisava aprender sobre Cristo, ele olhou apenas para Cristo. Ele decidiu que apresentaria o que era de mais valioso: Jesus Cristo. Só que quando ele começa a olhar para essa igreja, ele mesmo diz isso,
ele diz o seguinte: eu não posso dar a vocês comida sólida, preciso manter o leite materno porque vocês agem como crianças imaturas. Existem muitas pessoas que reconhecem quem é Jesus Cristo, mas elas não se arrependeram por completo da sua vida e se entregaram por completo a Jesus Cristo. Reconhece que é Jesus Cristo. Isso existe dentro da igreja de Corinto. Pessoas que fazem parte da igreja do Senhor, pessoas que se arrependeram dos seus pecados, mas pessoas que não se entregaram por completo. Porque eles não saem do leite materno, eles não conseguem ter alimento sólido porque eles se mantêm fracos, continuam com discussões bobas, presos a homens, presos a ideias mundanas. E aí, quando eu olho para essa igreja de Corinto, eu estava lendo essa mensagem pela manhã também, eu me recordei de 1 Samuel, capítulo 8, o texto não está fazendo uma comparação aqui não, eu estou fazendo uma comparação. Quando um povo queria um rei, e ele fala: Senhor, dá-nos um rei conforme as outras nações. E aí, Samuel diz, a partir de Deus, né? Vocês já têm, Deus diz a Samuel, né? Eles já têm um Deus que os guia, mas eles ainda querem um rei. Já tem quem os julgue, Samuel, a partir da palavra de Deus, mas eles querem um rei que os julgue. Já tem quem os faz vencer a batalha, mas eles querem um rei que os conduza, eles querem alguém como outros. O problema não era rei, porque o Deuteronômio já fala sobre rei. Juízes fala que não havia rei em Israel. Juízes fala que já não havia rei em Israel, né? Então, juízes mesmo. O problema não era o rei. O problema era a forma. E quando nós olhamos esse povo, nós vemos ali um povo que estava novamente olhando para homens, olhando padrões. Estava no grupo de pastores, e foi postado lá no grupo dos pastores uma igreja que está em sucessão pastoral. E eu acredito na valiosidade que há na prudência, mas me preocupa quando a sucessão pastoral começa a parecer algo como emprego, que o que mais necessita é currículo. E aí há as descrições dessa sucessão pastoral, que o pastor tem que ter tanto tempo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter cursos, tem que ter inglês, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Quando você vê, começa a se tornar coisas mundanas e eles se esquecem de Timóteo, da apresentação a Timóteo como que deve ser um servo do Senhor. Igrejas que estão buscando padrões humanos, mundanos. Um pastor tem que ser alguém estudioso, certamente. Não pode se contentar com pouco. Mas quantas vezes nós estamos procurando só coisas que são terrenas e não o Senhor? Então, em primeiro lugar, voltando a 1 Coríntios, depois já de contextualizar um pouco aos irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, há uma pessoa que merece devida glória. E certamente não são os homens. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhe pertence. Devemos dar a glória a pessoas... Pode só parar no 21 mesmo, obrigado. Depois de Paulo discorrer sobre isso tudo, sobre seguirmos os homens, sobre a sabedoria, ele começa a concluir essa mensagem que se encerra exatamente no capítulo 4, e depois começa uma nova temática. Nós vemos ali ele falando: não se orgulhem por seguir líderes humanos, não tomem isso como a sua glória, não vão para fora falando: eu posso me exaltar aqui porque eu sigo o pastor Joaquim. Ele é referência. E quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos nos preocupando tão somente quanto a isso? Igrejas que são multi-igrejas e o orgulho deles é falando: eu sigo o pastor fulano de tal, que é gigantesco, extremamente renomado, conhecido. Estamos olhando para coisas do mundo, humanas, e aí eu pergunto: o Senhor Jesus Cristo está voltando e o que de fato você está buscando na igreja do Senhor? É sabedoria demasiada? São sinais e prodígios? São homens? O que de fato nós estamos buscando nos nossos tempos atuais? Para que nós estamos olhando? Não devemos nos orgulhar por seguir tão somente a homens, mas devemos olhar e nos orgulhar da pessoa que nós seguimos, que é Jesus Cristo.
Ele é o sumo sacerdote, Ele é o pastor, é Ele que nós devemos olhar e o seguir. Claro que Paulo fala, olhem para mim como eu olho para, sigam os meus passos como eu sigo os passos de Cristo. Claro, mas ele dá a referência final, Jesus Cristo. Ele não para pelo meio do caminho, olhem somente para mim. Infelizmente, há muitos que estão seguindo os passos somente de homens. Paulo diz sobre a liderança. Deus dá homens para serem líderes. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 fala sobre isso. Então os líderes são de Deus. Mas continuo a dizer, me preocupa o fato de nós estarmos olhando tão somente para isso. Pastores com uma dinâmica exacerbada. Eu, como os irmãos sabem, sou pastor em Cachoeira de Macacu, numa pequena localidade. Naquela localidade, meus irmãos, buscam-se muitos sinais, né? Se os tem de fato. Então, uma localidade, se possível, talvez nem de 1.000 pessoas, mas que existe uma igreja batista e 3 ou 4 assembleias. São 5 ruas. Cada rua um tipo de igreja, é uma igreja. E a batista ali na principal. E aí, quando nós olhamos para a localidade, estou falando sério, tá? As pessoas não querem a nossa denominação porque as outras, se me permite, têm mais poder, né? Chegam lá gritando, chegam lá falando isso, aquilo, e aí as pessoas se perdem nisso. Aí quando nós falamos de leitura, explicação e aplicação da palavra, não se quer. Olham-se para regiões e aí fala, não, eu vou seguir determinada igreja porque o louvor é excelente. Nada contra. Pelo contrário, tem que ser. É para Deus. Mas quando nós nos prendemos somente a isso. Assim como eu vou para lá somente porque o pastor fala muito bem. Também é a visão errada. A glória devemos dar à pessoa correta. Seguir a pessoa correta. Se o Senhor Jesus Cristo está voltando, e eu creio nisso e sonho com isso, para um lugar que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, como nós louvamos aqui, nos dias atuais, que Jesus Cristo está voltando, o que eu estou procurando. Tudo lhes pertence. E nós devemos desfrutar de forma devida. Versículo 22 nos fala sobre isso. Pode passar? Tudo lhes é devido, né? Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Vocês estão se prendendo a quem vocês estão seguindo, estão discutindo sobre quem vocês estão seguindo, se sou eu, se é Pedro que passou por aí, se é Apolo que passou por aí. Vocês estão se prendendo a isso. E eu gostaria de dizer a vocês que todos esses são de Deus. Todos esses são servos. É verdade que existem algumas localidades que não há servos ali. E deve-se haver a devida crítica sobre o que está acontecendo. Mas quando se há servos, você não olha para o servo, você olha para o dono. Estamos nos perdendo para os servos. As pessoas estão se perdendo a olhar para servos. E eles estavam ali discutindo pelos servos e não pelo Senhor. Estavam vendo se eles estavam procurando a Paulo, a Pedro, a Apolo, e não a de fato a Jesus Cristo, que é o dono da igreja e o dono desses que os serve. Aproveitem de Paulo, dos ensinos de Paulo, aproveitem do ensino de Apolo, aproveitem dos ensinos de Pedro, aproveitem deste mundo. E aí é um dos problemas da igreja de Corinto, que é exatamente aproveitar do mundo de forma errada. Que é achar que já que eu sou perdoado, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é mais à frente, né? E não é bem assim. Aproveitemos o mundo. Cristãos, parece que cristão só tem que andar emburrado. Cristão tem que andar alegre.
Temos o Deus que nos dá toda alegria, bem-aventurança. Estamos começando com uma série, pastor, de toda quinta, dia da bem-aventurança. E cada quinta eu lanço uma bem-aventurança com uma explicação e aplicação sobre isso. Temos que ser felizes no Senhor, porque nós vivemos pelo Senhor, somos alegres. Somos realmente alegres. Aproveitemos o mundo. Aproveitemos o que o mundo tem a oferecer, mas de forma correta. Aproveitemos a vida. Um dia chegará a morte. Isso é certo. Aproveitemos a vida é uma dádiva. O presente, diz um filósofo de um filme chamado Kung Fu Panda, que ele fala que o presente é uma dádiva. É a tartaruguinha lá, né? O líder lá. Ele fala sobre o futuro, fala sobre o passado e fala, e o presente é uma dádiva. É um presente dado para ser vivido. É o dia de hoje. É um presente dado por Deus. Aproveitemos da vida que o Senhor nos dá. Aproveitemos das pessoas que o Senhor nos concede. Aproveitemos do tempo com as pessoas que o Senhor também nos concede. O pastor Joaquim pode ficar aqui 50 anos, pode ficar somente 15. Não se sabe. Aproveite-se das pessoas, aproveite-se do tempo, desfrute. Desfrute do presente, desfrute já sonhando pelo futuro, mas vivendo hoje. Tudo é de vocês. Eu não estou aqui jogando mensagem de término, não, tá? Tudo é de vocês. E sabe o que acontece também muito, meus irmãos? Isso é certo. Parece igual a seleção brasileira, né? Bom é sempre o que está fora. Olhamos o time, horrível. Bom é o que está fora. E bota o que está fora, é ruim também. E muitas vezes parece que nós só desfrutamos daquilo que está longe, que não está presente. Ou parece que é bom somente aquilo que não é meu. E é por isso que muitas vezes caímos no pecado, né? Não sabemos desfrutar aquilo que é nosso, que Deus nos deu, e ficamos olhando para fora e ficamos procurando prazer naquilo que não é nosso, mas sim de outros ou de outra situação. E Deus fala, tudo é de vocês, que é de fato de vocês, né? E por isso, desfrutem. O que vocês estão procurando? Quem vocês estão procurando? O Senhor Jesus Cristo está voltando e para o que de fato está acendendo a chama do nosso coração? Só para homens? Só para sabedorias vazias? Palavras vazias? Ou só para sinais e prodígios? Para onde nós estamos olhando? Vale a pena destacar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, sobre esse tema. Que diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E Paulo fala sobre isso. Se vocês vivem no pecado, vocês são escravos do pecado. E aí tem um cântico que eu particularmente gosto muito, não sei se é de Gabriel Guedes, mas eu sei que ele canta, eu gosto dessas músicas só teclado, né? E ele canta uma parte que ele fala que não é mais escravo do medo, mas ele é filho de Deus. Não sou mais escravo do medo, não sou mais escravo desse mundo, não sou mais escravo do pecado, eu sou filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu não posso viver como escravo do mundo e das coisas dessa terra, porque eu sou filho de Deus. Voltando para 1 Coríntios capítulo 3, só que agora o versículo 23. Nós somos de Cristo. E ele fala isso, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Não fiquem discutindo sobre servos. Somos todos servos de Deus, todos caminhamos no caminho do Senhor. Desfrutem de cada essa situação, e eu gostaria de afirmar a vocês, vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Tem uma oração que eu amo, que é de Jesus Cristo. João capítulo 17. Esse João 17, quase toda vez que eu leio, dá aquela vontade de orar. E eu gosto muito do versículo 21. Se possível, pode colocar, por favor?
Porque Jesus Cristo começa a falar, Senhor, nós somos um. Nós somos um. E o meu desejo é que eles sejam um como eu sou em ti. Olha esse texto aqui fabuloso. Minha oração é que todos eles, o povo do Senhor, sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebe algo fabuloso aí sobre a unidade? E para o povo do Senhor que está aqui presente, que está com a temática de anunciar a mensagem do Senhor, olha que linda forma também de anunciar a mensagem do Senhor. Para que o mundo creia que o Senhor me enviaste, como que o povo do Senhor deve agir? Em unidade. O povo do Senhor desunido, discutindo, brigando o tempo todo, não dá certo. Uma das situações que eu tive de desafio lá em Taboados é que haviam pessoas no início que não queriam nem ir para a igreja porque fulano de tal falou algo que magoou. Não queria. Foi um desafio, suei de verdade. Porque não queria estar lá presente por causa de desunião. Porque falaram palavras que são realmente malditas. Mal de ser maldita, de você falar uma palavra mal, e ser maldita que gera destruição. Maldita, totalmente malditas. E quantas vezes nós não somos assim? Se nós somos de Cristo, Cristo é de Deus, há uma unidade de Cristo para com Deus, e nós somos de Cristo, nós temos essa co-herdeiros com Cristo, como louvamos aqui. Nós também temos algo de muito valioso nessa parte aí, que é nós sermos irmãos, e devemos ter unidade. E tudo que não havia em Corinto era unidade. Um povo desunido. Um povo desunido. Pai, que eles sejam um como nós somos em Ti. Pai, que esse povo se ame como nós nos amamos. Pai, que esse povo caminhe juntos como nós caminhamos juntos. Pai, que esse povo revele a unidade que há em nós para esse mundo, para que eles sejam salvos, para que eles creiam que o Senhor me enviaste. Atos, o início da igreja é apresentado exatamente, haviam eles tudo em comum. E quando nós começamos a ver essa unidade, tantos mil se arrependeram, tantos mil se converteram, tantos foram se arrependendo dos seus pecados. E quando nós estamos nos nossos dias atuais, nós estamos vendo igrejas se destruindo, irmãos se implodindo, se destruindo de dentro para fora, por causa de desunião, por causa de pastores, por causa de divisão. Rachas em igreja, não. Podemos ser assim, não vimos isso aqui em Friburgo acontecendo, e não vamos falar que não acontece, não acontece sim. Pastores que formam claramente grupinhos para sair da igreja e formar uma nova igreja. Aconteceu isso em Cachoeiras. Acontece isso em Friburgo. E quando nós vemos, há muitas vezes desunião, e aí eu pergunto a vocês, para o que de fato nós estamos olhando? Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Há uma motivação, há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Uma igreja que está procurando olhar para Jesus Cristo, juntamente com o seu pastor, olhando para Cristo. Você que está aqui por essa manhã, olhe para Cristo e veja se nessa igreja, por exemplo, a visão deles é para Cristo. É isso que nós procuramos.
É isso que deve ser procurado, uma igreja que olhe para o Salvador Jesus Cristo. Não que você esteja preso a pessoas, porque dinâmica, didática, meus irmãos, cada um tem a sua. Os irmãos vão encontrar pastores que falam mais rápido, mais alto, pastores que falam mais calmo, e tem uma metodologia diferente. Mas quando você olha o conteúdo da mensagem que ele traz domingo após domingo, quarta-feira, e a dinâmica que leva para a igreja, vocês veem nesse pastor, um pastor que está falando de Cristo Jesus em todas as oportunidades, então essa é a igreja do Senhor. É uma igreja que tem sido pregada a mensagem de salvação. É uma igreja que busca Jesus Cristo como centro como sua centralidade. É uma igreja do Senhor. Nem sempre a dinâmica vai ser a mais agradável. Às vezes sim. Eu, por exemplo, não gosto de gritaria. Não é uma característica minha. Vejo o pastor Luiz Saião, me recordo, quando ele veio em Friburgo, e ele parou no púlpito e falou o tempo todo parado aqui. Não nessa igreja, na igreja que ele está presente, né? Me recordo quando veio o Hernandes Dias Lopes, já é mais caliente, né? Quente. Falou fervorosamente. Veio logo depois outro também da presbiteriana, pastor Augusto Nicodemos, e também ficou parado. O Luiz Saião até botou a mãozinha na barriga e ficou falando com a mãozinha na barriga o tempo todo. Dinâmicas. Mas quando você olha para os três em particular, 3 pessoas que falaram de Deus o tempo todo. Não ficaram falando de si próprio. Aplicações, experiências são válidas, mas não é a centralidade da mensagem. E muitas vezes, quando nós olhamos, nós queremos somente experiências. Esses tempos falaram, pastor, vamos fazer um culto da experiência? Eu olhei assim e falei, como que é isso? Ah, não, nós cantamos as músicas e cada um vai falando suas experiências. Tá. E Cristo nessa questão aí, né? Podemos, claro, que ter momentos de contar experiências acrescenta, mas não é a centralidade da mensagem. Ficar falando de si próprio. Jesus Cristo é o centro da igreja. É sobre Ele. E para encerrar aí, eu quero adentrar e concluir com um texto que os irmãos me sugeriram, do 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Eu não sei se os irmãos conseguiram entender, mas eu tentei fazer uma construção com os irmãos até o texto que os irmãos me trouxeram, tentando adentrar o tema, como também ao texto, e trazer aos irmãos a ideia do que o Senhor quer falar conosco nesses dias. Há uma responsabilidade muito séria. A igreja do Senhor não é brincadeira. A igreja do Senhor não é circo, não é um parque temático. Os líderes não são responsáveis por formar parques temáticos. E lamento eu muito igrejas que estão virando um show de palhaçada, porque é o que as pessoas estão procurando hoje, palhaços. E aí vemos muitas vezes o pastor fazendo passinho, isso, aquilo, no culto para agradar pessoas, e quando você vê, está bombando porque o pastor é legal demais. Temos uma responsabilidade que ela é séria. Nós, como servos do Senhor, temos uma responsabilidade que é séria. E ela não se limita a agradar pessoas, mas a anunciar a verdadeira mensagem. Quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. Percebem? É Jesus Cristo. É o Espírito Santo, perdão. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes estamos querendo convencer os homens através de atrativos. Fugimos do propósito. E Paulo fala exatamente sobre não procurar agradar ninguém, porque ele anuncia a mensagem verdadeira tão exclusivamente a mensagem. Temos responsabilidade. Portanto, depois disso tudo, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Apenas ministros, nada mais. Quando temos aqui um grupo de louvor excelente, uma equipe maravilhosa, e eu exalto a Deus exatamente por vocês, falo de coração, mas no coração deles tem que existir apenas o desejo de ser servo. Eles não são maiores do que Jesus Cristo. Eles não estão aqui para fazer show.
Estão aqui para exaltar o Senhor e conduzir a igreja à adoração. Quando nós falamos de pastores que ensinam, os pastores não são o centro da mensagem. Eles não têm que ser a centralidade do qual vocês veem se o pastor se veste bem, se não se veste, se levanta a mão, se não levanta, e eu, inclusive, nem consigo levantar esse braço direito. Não é sobre isso. É sobre Cristo. Temos uma responsabilidade, olhamos para as coisas corretas. Somos servos, tão somente ministros do Senhor, para apresentar a verdadeira mensagem. Paulo é servo, ministro de Deus. Cefas, Pedro é servo. Apolo é servo. Joaquim é servo. Gabriel é servo. A equipe de louvor é servo. Quem está no data show é servo. Nada além disso. A glória é de Deus. Porque para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Apenas ministros, apenas servos. Você é servo. E servo, serve. E quando nós olhamos para a igreja do Senhor, o que temos menos visto, talvez nos dias atuais, é pessoas que queiram se servir. Porque eu não sei se existe aqui. Mas na igreja do qual o pastor parece que são 5 pessoas para fazer tudo. Porque não há pessoas que estão querendo servir. Não há pessoas que estão querendo pregar o evangelho. Não há pessoas que estão querendo convidar, por exemplo. Os jovens estão realizando a programação, essa conferência maravilhosa, e aí vamos lá, a ideia é trazer todas as pessoas do nosso bairro, pessoas desse bairro aqui, para que creiam que Jesus Cristo é o Senhor. E a ideia é encher a igreja com pessoas não convertidas. Foi o que me foi falado, por exemplo. Eu não sei quantos não são da igreja e quantos não são. Mas eu pergunto a você de forma individual. Quantas pessoas, por exemplo, você convidou para que estivesse aqui? Apoiando o Ministério dos Jovens. Sendo um servo. Não glorificando os jovens pelo que estão fazendo. Mas glorificando a Deus porque talvez fosse a oportunidade de alguém ser salvo. Ah, pastor, mas Deus sabe quem ia estar aqui ou não. É verdade. E o seu compromisso particular? Versículo 2. De encorajamento espera-se de um encarregado, espera-se que ele seja fiel. Quando se olha para o pastor, para o líder, para quem está ministrando, para quem está à frente, espera-se uma coisa: fidelidade. Fidelidade. Não é se ele é rico, se ele é poderoso, se ele tem governo, se ele tem palavras eloquentes, se ele é convincente, espera-se que ele seja fiel. Que ele seja, antes de um pastor, seja um cristão. Antes de um pastor, seja um bom marido, um servo. Espera-se do encarregado do Senhor, o ministro do Senhor, que ele seja fiel. Espera-se que antes do grupo, que toca bem, que canta bem, de quem está na mídia, que saiba muito de computador, é que ele seja primeiramente fiel. E digo pela igreja mais uma vez, conta a experiência, porque, meus irmãos, é um grupo de 30 pessoas. Nem todos sabem cantar. Mas antes de pessoas que têm vozes bonitas, e tivemos experiência disso, de pessoas com um dom exacerbado, excelente, mas com o coraçãozinho corrompido. E eu sempre, quando cheguei lá, falei, prefiro pessoas que sejam fiéis, que nem tenham a voz tão bonita, nem tanta afinação, mas que louvem de coração, do que pessoas extremamente talentosas, corrompidas. Porque espera-se dos ministros do Senhor fidelidade. E aí, sabe o que é interessante? É bom olhar para o outro e falar, ele não é fiel não. Mas você já parou para olhar para si próprio e falar, você é fiel, eu sou fiel? Porque queremos tirar a trave do olho do próximo, né? O cisco do próximo, né? Mas é a trave que está no seu olho, e você e a sua fidelidade? Espera-se que os encarregados, os ministros sejam fiéis.
eu estou sendo fiel? Você que está aqui nessa manhã, eu fico olhando para o pastor, eu fico olhando, mas eu sou fiel? Uma vida distante do Senhor, buscando nada com nada, está tudo tranquilo, você então está sendo fiel. É o momento de mudar. Versículo 3 e 4. Paulo fala exatamente sobre esse julgamento acerca do seu ministério, né? Do seu apostolado. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Não importa o que se pensa sobre mim, ele fala. Importa é o que o Senhor fala sobre mim, o que o Senhor pensa sobre mim. Eu estou buscando ser fiel. Nem minha própria avaliação ela é importante. É importante o que o Senhor pensa. E não só porque eu durmo tranquilo significa que eu estou certo. Porque você pode estar tranquilo fazendo errado. Você pode muito bem estar trabalhando, por exemplo, dizendo estar tranquilo, dormindo tranquilamente, mas você está errado. Não está fazendo certo. Acha que está fazendo correto, está fazendo incorreto. Acha que está fazendo certo na igreja. E muitas vezes você está agindo de forma incorreta. Acha que, por exemplo, vou só para um exemplo simples, eu sou responsável por varrer o púlpito. Estou correto, faço com excelência. E aí chega outra pessoa que fala, posso varrer? Não, é meu. Você faz o correto, né? Está limpando, zelando pela casa do Senhor, mas o egoísmo de que é seu. Louva o Senhor com excelência. Meu dom. Divido com ninguém, ninguém pode cantar. E aí você cria o síndrome de Gabriela, que eu sempre cito o nome da minha esposa, mas você fala, eu nasci assim, eu cresci assim, pronto. É meu. Muitas vezes nós fazemos o certo, dormimos tranquilos, achando que estamos fazendo certo, mas estamos agindo de forma errada. O Senhor que avaliará. O Senhor que julgará isso. Não é nossa responsabilidade nessa questão, é do Senhor. E aí entra o versículo 5, que os irmãos botaram como tema, dizendo que, vou passar para o verso 5, portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Quantas vezes estamos condenando sem saber? Estamos julgando sem entender. Estamos destruindo sem antes auxiliar. Porque nós estamos sendo muito imediatistas e julgando sem entender qualquer circunstância. E aí sabemos de algo, uma historinha dita, e aí você já sai, por exemplo, compartilhando. Quando você vê, você já destruiu a imagem de uma pessoa, e a imagem destruída não volta mais a ser normal. Já acabou. Não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. A função desse julgamento condenatório é do Senhor Jesus Cristo, não nossa. É de Jesus Cristo. Ele trará a luz, Ele iluminará, Ele apresentará, Ele revelará, é função dele, não nossa. E Ele fará isso. E aí muitas vezes nós queremos ser esse juiz. Tudo que está no nosso coração, o Senhor sabe. Tudo que está no seu coração, o Senhor sabe. Todas as suas intenções, todas as suas ações, todos os seus pensamentos, Deus conhece. Talvez nem você se conheça por completo. Talvez não se conhece por completo. Quantas vezes nos bate aquele sentimento, aquela sensação de incerteza sobre algumas situações? Faço ou não faço? E aí Deus conhece todo o seu coração e sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo. Ele que dará a devida aprovação, a devida recompensa. E Ele fará a obra completa, não nós. O que nós buscamos na Igreja do Senhor para nós encerrarmos então? Sabedoria?
sinais exagerados, sinais que vão ao longe. Buscamos pessoas. Buscamos tão somente as pessoas desse tempo. Estamos olhando para homens de fato. Estamos nos perdendo aos homens. E cuidado, que muitas vezes essa busca pelo homem pode também se tornar idolatria. Porque nós estamos perdidos olhando para homens. E enquanto o Senhor não voltou, mas já está voltando até que o Senhor venha, nós estamos pregando, avançando, indo. Esse é o compromisso da igreja. Este é o compromisso da igreja. Mas o que você de forma individual está buscando de fato? O que você tem buscado? Enquanto o Senhor não vem e está voltando, até que o Senhor venha, o que você está buscando? Cuidado para não estar buscando as coisas erradas. Por mais que talvez sua intenção seja boa, cuidado para você não estar fazendo errado. Buscando coisas erradas, pessoas erradas, intenções erradas, formas erradas, por estar olhando para aquilo que não deveria ser a centralidade. Jesus Cristo é o centro da igreja. Paulo, ele começa no capítulo 2 dizendo: eu não vim até vocês com palavras bonitas, eu não vim com vocês com palavras eloquentes, eu vim apresentando Cristo crucificado. Essa é a centralidade da mensagem. Por isso que nessa noite nós falaremos sobre Colossenses, encerrando Colossenses, porque Cristo é o centro de todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Ele é o cabeça, Ele é o centro de toda a criação, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o cabeça da igreja, a igreja existe por causa dEle, nós existimos por causa de Cristo Jesus. É para Ele no qual nós olharemos, não é para os homens, não é para a metodologia, não são coisas desse tempo, é para Cristo Jesus que é temporal. Até que o Senhor venha, o que de fato então nós buscaremos? Baixe sua cabeça, vamos estar falando com o Senhor. Obrigado por essa bela manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pela chuva que rega a terra. Pelo sol, Senhor, que também se põe sobre os céus. Sobre o sol que ilumina. Obrigado, Senhor, porque nós temos vida. Estamos vivos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar nessa manhã aqui nessa igreja, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Eu estou à vontade sobre cada um de nós aqui, meu Pai. Meu Pai, não permita que nós fiquemos nos perdendo, Senhor, em coisas tão superficiais, supérfluas, meu Pai. Não nos permita, Senhor, que venhamos nos perder por coisas que são temporais, mas que nós possamos olhar para Ti, Senhor. Possamos olhar para Cristo Jesus, que veio aqui, ensinou o amor, ensinou a unidade, ensinou o Senhor sobre o relacionamento, ensinou sobre tantas outras coisas, Senhor, e nos apresentou que em Ti, Senhor, é possível vencer a morte e que o Senhor voltará para buscar o Seu povo e assim nós viveremos toda a eternidade ao Seu lado, Senhor, em um lugar que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá, Senhor, mais derramamento de lágrimas, meu Pai, porque nós estaremos contigo, Senhor, do qual a Tua glória, Senhor, iluminará toda a criação, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, buscando a Ti de todo o nosso coração e que esse seja realmente o intuito, Senhor. Esse seja o intuito de nós estarmos aqui, Senhor. Eu estou procurando a Jesus Cristo. Eu estou procurando ao Senhor, não estou procurando a homens, eu não estou com foco em humanidade, eu estou com foco em Jesus Cristo. Que esse seja o alvo, Senhor, do nosso pensamento e da nossa busca, Senhor. Não é em metodologia humana, não são em pessoas, mas é em Jesus Cristo, que morreu, que nasceu, sofreu, morreu por nós. Que o Senhor seja realmente o meu universo. É a oração que eu faço, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.